Sentar. Irmãos, eu quero rapidamente pensar com vocês em um texto das Escrituras sobre o tema do nosso mês de agosto, que é perseverando nas missões. Teremos sempre no boletim editorial, como já é de costume que os irmãos têm quando o tema é dado, com uma reflexão matinal. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia num dos textos talvez mais usados nesta época do ano, ou quando se fala de missões ou de evangelização. Está lá em Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20. E ler com você e pensar algumas coisas, além daquilo que já certamente temos conhecimento, que esta passagem nos revela. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você sabe que a definição de evangelho significa boas novas. A tradução mais próxima para o nosso entendimento é essa: é a transmissão das boas notícias. Isso significa evangelho. E é interessante que nós temos no cânon do Novo Testamento 4 evangelhos. E eu costumo dizer que há um quinto evangelho, porque também foi escrito por um dos evangelistas, que é o evangelho que nós chamamos o Evangelho do Espírito Santo, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E tantos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto Atos, que é o evangelho histórico que Lucas fala da igreja que surgiu por causa do evangelho que chegou. É interessante a gente observar que em todos eles há um comissionamento, há uma chamada para o anúncio das boas novas. Os evangelhos narram a vida, a história e o ministério de Jesus quando aqui esteve. O livro de Atos inicia Lucas dizendo que somos testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez e realizou, e devemos testemunhar isto, e falando aos discípulos antes de ser assunto aos céus, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso me remete a refletir que não ficou estanque a mensagem das boas novas do advento de Jesus, que foi anunciado pelos profetas no passado, que se cumpriu na plenitude dos tempos, quando nascido de mulher, ele chegou em Belém, cumprindo regiamente a mensagem profética, e todo o seu ministério na região da Galileia, em toda a Palestina, foi conhecido. Ele foi morto, sepultado, morto em uma morte horrível, morte vergonhosa, morte de cruz. Dali foi levado à sepultura, ao terceiro dia ressurgiu, foi assunto aos céus e deixou a promessa de que voltará. Esta é a síntese da mensagem do Evangelho. E Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos falam desse comissionamento. Quer ver? Pense aí comigo. O primeiro deles está no registro de Mateus, Mateus 28, 18 a 20. Você leu aí e ouviu a leitura que fiz. Agora vá para o Evangelho de Marcos, por favor. Evangelho de Marcos,
Olha o que está colocado aí, do versículo 14 ao versículo 18. Se não é também Marcos registrando a ordem de Jesus, tanto quanto Mateus registrou na grande comissão para a evangelização. Agora vá para Lucas, o evangelista Lucas, por favor, ao final do evangelho. Nós não vamos ler os textos, eu só queria que você anotasse eles, porque vamos usá-los nesse mês. E eu vou começar com o texto de Mateus. Olha aí o texto de Lucas, no capítulo 24, também. Você vai ver a partir do versículo 44, antes do registro da ascensão de Jesus que Lucas faz, também a convocação, versículo 47, para que se pregasse arrependimento e remissão de pecados a todas as nações. Lucas também não omite a mensagem da proclamação do Evangelho. Agora vá para o Evangelho de João, por favor, e veja que igualmente você vai encontrar em João a mensagem de anunciar o Evangelho. No capítulo número 20, você vai observar os versículos 30 e 31, como a parte, no entendimento de João, desse cumprimento do ide e da evangelização. E para concluir, Atos capítulo 1, versículo 8, que você também conhece, quando Jesus diz aos seus discípulos que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que pudessem testemunhar, tanto em Jerusalém, como a partir dali em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que isso me traz de reflexão? Que a obra missionária e a evangelização não é uma opção da igreja, e não está restrita a uma pessoa, a um indivíduo. É uma mensagem para a igreja, para o corpo de Cristo, de em todo tempo e em todo lugar ministrar, evangelizar. E o texto que lemos nessa manhã de Mateus 28 é intitulado aí pelo tradutor de a grande comissão. Ela é grande porque se foi dada apenas a 11 discípulos. Por que ela é grande? Ela é grande não por causa dos discípulos, ela é grande por causa de quem comissiona, de quem chama, de quem vocaciona. E ela é grande por causa do alcance que ela vai ter a todas as nações. É uma obra grandiosa, é a maior de todas, que a igreja tem que assumir e que tem que encarnar em sua própria estrutura, cada crente, a responsabilidade do Missio Dei. Nós, infelizmente, em uma cultura muito centrada na ideia paroquiana e mais ainda restrita à ideia do pároco, julgamos que isso é responsabilidade apenas para um indivíduo, para uma pessoa que foi dotada e que foi capacitada para este fim. E é um engano terrível, isso é um aculturamento da visão romanista que muitas vezes trazemos para dentro dos nossos arraiais cristãos evangélicos e que vai perpassando para a nossa cultura prática e deixamos de fazer aquilo que é responsabilidade individual, pessoal, anunciar a mensagem do Evangelho. Em Lucas capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos e antes de enviar aqueles 70 de 2 em 2, ele diz: olha, vocês peçam ao Pai encarecidamente, roguem a Ele, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eram 70, representando as 70 nações àquela época que existia no início do primeiro século. É uma figura de que eles representavam a evangelização para os povos daquela época. E embora fossem aparentemente muitos,
Na visão de Jesus, a seara era maior do que eles podiam imaginar e deveriam estar pedindo ao Senhor que mandasse mais trabalhadores, mais gente que se envolvesse. Então, meus irmãos, a gente entende que a missão da igreja é a proclamação das boas novas do Evangelho, da notícia do Cristo vivo. Agora volte seus olhos para Mateus 28, por favor, para a gente fechar a nossa reflexão nesta manhã. Você observou que o capítulo começa falando sobre a ressurreição de Jesus. Nos diz aí que o Senhor Jesus se levantou ao terceiro dia da morte. E ele havia falado frequentemente aos seus discípulos sobre isso, que haveria de ressurgir ao terceiro dia. E no primeiro dia da semana, de acordo com o relato aí de Mateus 28, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10, Mateus registra que Jesus ressuscitou dos mortos. A ideia aqui é mostrar que aquilo que ele falou se cumpriu, mas é mais do que isso, é dizer que ele estava agora com os seus discípulos novamente. Por isso a ideia aí do texto que lemos de Mateus 28, traz lá: eis que estou convosco todos os dias. Aquele que ressuscitou não ficou na sepultura, da morte ele saiu, deixou a sepultura e nos comissionou para mostrar ao mundo e a todos os povos que ele está vivo. Essa é a mensagem do Evangelho, anunciar que Jesus, a luz que brilhou naquele dia da ressurreição, continua a brilhar hoje, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus deixou as trevas do túmulo para mostrar que há vida nele. E eu tenho que trazer isso em minha mente. Não é à toa que os relatos da comissão aqui nos evangelhos vêm sempre depois do relato da ressurreição de Jesus. O evangelho não é anúncio de morte, é anúncio de vida. Se você for para Mateus capítulo 24, antes do texto do comissionamento, você vai observar que Jesus vinham dois discípulos na estrada de Emaús, e Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão conversando aí? E aqueles homens que estavam como que os olhos cheios de escamas, não viram que era Jesus. E perguntaram: você é o único que não sabe dos acontecimentos que se deram agora, há poucos dias atrás, ali em Jerusalém? E começa a dizer como o nosso Senhor, papapá. Mas antes de dizer isso, Jesus pergunta: quais os acontecimentos? Quais são esses últimos acontecimentos? Porque os discípulos ainda estavam com a mente e o coração na morte. A última notícia de Jerusalém não era mais a morte de Jesus. Eles haviam saído, estavam estrada fora. A última notícia, fresquinha, a nova, era que ele havia ressuscitado. E só depois então lhes caem as escamas dos olhos. E Jesus diz: não sejam incrédulos. E aí veio o comissionamento. O maior mal nosso, queridos, para não evangelizarmos, é porque às vezes ainda estamos como os olhos daqueles discípulos escamados, enuviados, ainda estamos com o nosso coração, com a nossa mente lá atrás, na última notícia, estamos ainda pensando na morte, quando a vida já se instaurou. E a morte, queridos, ela se apresenta de várias maneiras. A morte da vontade, a morte da disposição, a morte da alegria, a morte da esperança, a morte da responsabilidade. E vamos matando em nós o espírito da vida, do anúncio, da proclamação, do ide. A missão da igreja, meu irmão, minha irmã, a nossa missão, a miúde, é proclamar o Cristo vivo,
é dar a notícia de que Ele ressuscitou, não está mais entre os mortos. E é interessante que após esse relato, os versículos 11 a 15, nos mostram que, embora houvesse gozo na vida dos discípulos, pela notícia da ressurreição, houve também perseguição. E aqui a gente pode entender algumas coisas nesse texto que antecede a grande comissão. Primeiro, quando Jesus aparece àquelas mulheres ali, depois de ressurreto, Ele está implicitamente querendo nos mostrar, e mostrar a você também hoje, como foi para elas, que deveriam crer que Ele ressuscitou, como havia dito. Isso me leva a uma reflexão: quem não evangeliza não crê que Cristo ressuscitou. Quem não cumpre o ID, quem não anuncia as boas novas do Evangelho, ainda não assimilou que Cristo está vivo. Vive ainda no estado de morte. Vive na religiosidade vazia, eivada dos sintomas da queda. Vive colocando esperança em projetos, colocando esperança em metodologias, colocando esperança em pessoas. O nome que tem poder é o nome de Jesus. É Ele que temos que anunciar, é dele que temos que falar. As boas notícias do Evangelho em nossa vida precisam ser conhecidas por outros, e nós é que temos que levar isso. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: só se fala do que se conhece. Só se proclama aquilo que sabe. Quem não sabe, quem não conhece a Jesus, não vai proclamá-lo. E não venha com essa história de dizer que você não tem o dom, que você não é evangelista, que você não é capaz, porque a palavra que aparece aqui em Mateus diz: toda a autoridade me foi dada, e eu estou transmitindo essa autoridade para vocês. Há duas palavras na Bíblia para autoridade: dinamis e exousia, na língua grega. Dinamis é o poder de Deus, que é a palavra usada por Paulo lá em Romanos 1, 16, 17, quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele usa dinamis. É o Evangelho que é poderoso, não é a sua pregação. O poder não está em você, está no poder que o Evangelho que você transmite pode realizar na vida do outro. Mas a palavra que aparece aqui é a palavra para o poder concedido. O poder dinamis veio para o Pai, para Jesus, e Ele nos concedeu a exousia, a transmissão desse poder, que não é o dinamis que é dele, que Ele recebeu do Pai, porque só é dele, não é nosso. O Todo-Poderoso é Ele, mas Ele nos deu a autoridade, no nome dEle, proclamarmos o Seu Evangelho, a exousia, nos capacitou para isso. Você precisa crer no Cristo ressurreto, para poder dizer que Ele está vivo. Você precisa falar as coisas da vida e não da morte, para que sua notícia seja verdadeira, e para que você não transmita mensagens de morte para outros, mas transmita mensagens de vida. Segunda verdade que esse texto nos mostra é que as mulheres ali, no capítulo 10, 28, do verso 1 a 10, foram compelidas a compartilhar. E quando Jesus diz isso por todo mundo aos seus discípulos, depois de ressurreto, é isso que nós estamos sendo chamados a fazer, a compartilhar a mensagem, a compartilhar a realidade do Cristo vivo. E a palavra compartilhar, ela está intimamente ligada à comunhão, a compartir, a fazer parte com. Isso é que significa compartilhar. Quem cumpre o ID de Jesus, quem realiza a obra missionária, está em comunhão com o Cristo ressurreto. Está partilhando daquilo que Ele é, a vida que Ele tem. Terceiro lugar, o texto nos diz aqui, como o texto de Lucas 24,
que quem viu a Jesus naquele dia se alegrou. Ficaram alegres as mulheres. Lucas 24 chega a dizer que houve louvor e adoração. Vá para Lucas, por favor, e olhe só como nos é apresentado, para você entender o que eu quero deixar nesta manhã de reflexão para o nosso coração. O texto nos diz aí, no versículo de número 52 e 53, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Isso vem depois do comissionamento para as missões. Isso implica dizer que quem anuncia as boas novas do Evangelho, quem crê no Cristo ressurreto, quem compartilha a mensagem de vida, vai ter alegria de fazer a obra, vai se alegrar em anunciar que Ele está vivo, vai correr para adorá-lo, vai bendizer ao Senhor. E quem vive com a mente, o coração de tristeza, não pode anunciar a vida alegremente. Quem ainda não encontrou com Cristo ressurreto, não vai fazer a obra do anúncio do Evangelho alegremente, vai fazer por peso da obrigação, vai fazer por peso do programa, vai fazer por peso do projeto, vai fazer por peso da metodologia, mas não vai fazer com alegria. Anunciar o Evangelho, meu irmão, perpassa pela ideia do ide, ser feito com alegria, com pujança, com entusiasmo no coração de cada um. Como cantaram os pequeninos aqui, a gente poderia cantar, porque às vezes está nos faltando essa pureza da criança, essa simplicidade da criança, e enxergamos muitas dificuldades para fazer aquilo que é simples, abrir a boca e dizer: Jesus está vivo. Sou um missionáriozinho. Como é a música? Sou um missionáriozinho para falar de Cristo. Você faz essa oração? Você tem sido um missionáriozinho lá na faculdade? Lá no ambiente do seu trabalho? Lá entre os seus vizinhos? Os irmãos sabem que eu sou da academia. E toda vez que eu vou com aquela camisa do acampamento, aquela que tem a carinha da alegria, aquela amarelona, chamativa, chama a atenção de algumas pessoas. E tem o nome da igreja, e tem lá celebrando com alegria. E não foram poucas as vezes que eu tive que me apresentar dizendo quem era para aquele povo lá malhar. Você sabe que quem está malhando não tem cabeça, né? Os marombeiros não têm cabeça, tem quem malha por... Mas quem está lá com aquelas bombas, não pensa, não, sabe? Nem aquelas malhadonas não pensam, não. Elas estão lá, pode ter certeza. O cérebro é desse tamanho, o corpo é assim. Mas os que param e perguntam e pensam, e que tem oportunidade entre um intervalo e outro, aí eu falo, a alegria aqui, a nossa igreja, eu sou pastor, Jesus, papapá, papapá. Se vão aceitar ou não, não é responsabilidade minha. Mas a alegria de falar de Jesus, mesmo malhando, eu tenho tido. Você tem tido alegria? O ID nos impõe a proclamar com alegria as verdades do Evangelho. E por fim, queridos, finalizando, fechando, é interessante que vai haver oposição, que vai haver quem não crê, que vai haver quem vai dissimular, vai querer inventar mentiras, dizer, Ele não ressuscitou, Ele não existe, Ele não está vivo. Olha o texto aí dos versículos 11 a 15. Os guardas. E daqui surgiram todas as teorias
para contestar a ressurreição de Jesus. Não se iluda. A evangelização vai encontrar oposição, mas você não pode deixar de falar. A evangelização vai encontrar gente que vai querer dissimular a sua mensagem, vai querer desacreditar do que você está falando, mas você foi chamado, comissionado para dizer que Cristo está vivo. Amém? Então, o que fazer com o texto que lemos a comissão nesta manhã? Você pensou que eu ia falar do ID, né? Quando eu li Mateus 18 a 20. Não vou falar do ID. Ele já está aí, é ordem para você. Eu quero saber como você está em seu coração para o cumprimento desse ID. Seu coração está cheio de confiança de que Cristo ressuscitou? Seu coração está cheio de disposição para compartilhar a mensagem da vida? Seu coração está cheio de alegria para transmitir com vivacidade, com alegria e entusiasmo a mensagem do Evangelho? Seu coração está amedrontado porque tem gente que vai se opor e vai dizer que é mentira a sua mensagem? Então você precisa rever seus conceitos de comissionamento, se não estiver com alegria, com desejo de compartilhar, com confiança no Cristo ressurreto. Se estiver com medo da oposição. O que é interessante aqui no Evangelho de Mateus é que a comissão é dita, aí a mensagem simplesmente que Deus lhes deu o poder. O Senhor tem nos dado o poder de fazer. Nós não fazemos ou não queremos fazer, não é por falta de poder, não. É por falta de disposição. Se você abrir Mateus 1, 23, abra aí, que agora eu vou fazer a conclusão. Mateus 1, 23. Olha como começa o Evangelho de Mateus. Ao anunciar a genealogia de Jesus e o seu nascimento, é dito assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado o quê? Pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Agora vamos para Mateus 28, versículo número 20, a parte final. E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? O Deus conosco não nos abandona em tempo algum. Do seu nascimento, a representação de Deus, Emanuel, Deus conosco, a sua ressurreição e antes da sua assunção aos céus, ele diz: estarei com vocês. Ele não nos larga de mão, não nos abandona. A atividade da obra missionária, da obra evangelística da igreja, é uma atividade da absoluta soberania de Jesus, que tem autoridade, que tem o Evangelho que é poderoso. Tudo foi entregue a Ele, e Ele entregou a mim e a você. E a garantia é que não estamos sós. Ele permanece conosco, vai até o fim, não nos abandona. Portanto, o que está nos faltando é o quê? Disposição para fazer. O resto nós temos. Que Deus nos abençoe. E que nesse mês de missões você pense um pouquinho mais sobre Jesus. E vai ensinar sobre Ele. Vai pregar sobre Ele. Vai falar sobre Ele. Vai dar as notícias dEle por onde você passar. Amém.